Havendo o número legal, declaro aberta a sessão do dia 31 de julho de 2024. Em discussão, a redação data da sessão anterior, alguma emenda, algum esclarecimento? Aprovada a unanimidade. Inicialmente, eu gostaria de registrar as boas-vindas à desembargadora Berenice, que retorna após período de férias. Seja muito bem-vinda, desembargadora. Registro a ausência do desembargador Amaury Moura por razões supervenientes. Também a ausência do desembargador Saraiva Sobrinho, devido a motivos de saúde. E a ausência do desembargador Cornélio, tendo em vista a participação de reunião junto à presidência do TSE. Vamos aos feitos da pauta, pela ordem. Nós temos 3 ações que são conexas, pela informação que eu tenho. São da relatoria do desembargador Vivaldo Pinheiro. Tem inscrição para sustentação oral do Dr. Vitor Macedo. Está presente, Dr. Vitor Macedo? É a ação cautelar inominada 000657893, a rescisória 00795502 e a rescisória 00002644. Está em mesa, desembargador Vivaldo? Está em mesa, excelência. Elas são em conjunto, não é isso? Ok. O Dr. Vitor Macedo tem a palavra para a sua sustentação oral pelo prazo regimental. Bom dia, doutor Vitor. Está ouvindo? Olá, bom dia. Estou sendo ouvido? Sim, perfeitamente. Ok, vamos começar então. Ilustre desembargador presidente, ilustre desembargador relator, demais desembargadores e autoridades, bom dia a todos. Meu nome é Vitor Macedo, sou advogado, inscrito na OAB 7365. E hoje estou ocupando esta tribuna virtual, vamos dizer assim, né, como representante da parte autora das ações rescisórias, né, de 795502 de 2013 e 2644 de 2015. Né? São ações rescisórias através da qual a parte autora pretende rescindir uma sentença prolatada pela Vara Única de Extremóis em uma ação de adjudicação compulsória. Inicialmente foi apresentada uma ação cautelar preparatória e depois ajuizamos 2 ações rescisórias, uma em 2013 e outra em 2015, e obviamente a segunda tem causa de pedido distinta da primeira, ou seja, com fundamento em novas hipóteses, né? Então, a partir de agora, né, eu vou expor sobre cada uma das desconformidades que podem levar à rescisão daquela sentença, né, e trazer um pouco mais de clareza sobre as questões de fato e de direito que a demanda envolve, né. Então, a primeira hipótese de rescisão é de erro de fato, né. Então, é o atual inciso 8, né, do artigo 966 do CPC, né, que é quando a sentença é fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, né. Então, é o seguinte, em 13 de fevereiro de 2008, né, frisar bem, 2008, fevereiro de 2008, foi firmado um contrato de compra e venda do sítio chamado Sítio São Pedro, e ele era constituído em 3 glebas, que pertencia à autora dessa ação, a Silvana, né, e outras 2 familiares, glebas A, B e C, né? E os compradores desse sítio eram os estrangeiros, que são os réus da presente ação. Foi combinado como pagamento por esse sítio o valor de 950 mil, dos quais 650 mil seriam pagos em dinheiro e 300 mil através da construção de uma casa. Ficou estabelecido no contrato também, certo? Que os compradores deveriam realizar um estudo ambiental no prazo de 10 dias a contar da assinatura do contrato. E concluído o estudo, eles teriam mais 10 dias para pagar o sinal de 10%, ou seja, 65 mil reais. Então, esse prazo, né, de 10 mais 10, né, de 20 dias, digamos assim, ele se encerraria no dia 4 de fevereiro de 2008. Né? Então, assinou em fevereiro e esse prazo de 20 dias acabaria em março de 2008, 4 de março de 2008. Só que o pagamento do sinal ele só veio a ocorrer em 25 de abril de 2008, ou seja, 52 dias de atraso,
certo? Além disso, o pagamento foi feito por uma transferência internacional, quando o contrato previa uma transferência nacional, foi feito para uma conta diferente da prevista no contrato, e além disso foi pago um valor menor. Era para ser pago R$ 65 mil, foi pago apenas R$ 60.565, certo? Portanto, os estrangeiros, os compradores, eles desrespeitaram não só a data de pagamento, como respeitaram o modo de pagamento, como o valor do pagamento, certo? Esses fatos, né, representaram, então, diversas infrações contratuais que, segundo o contrato, são puníveis com multa de 10%. Existia também ainda um terceiro prazo que também foi desrespeitado, que era relacionado ao pagamento do valor restante, né? Era para ser pago 90%, né? R$ 585 mil. Só que esse pagamento era para ser feito no prazo de 90 dias, a partir da assinatura do contrato, desde que as vendedoras tivessem conseguido finalizar o processo de inventário e de partilha do sítio. Quando foi finalizado o inventário do sítio em julho de 2008, ou seja, no mesmo ano, né? Em julho de 2008, elas finalizaram, elas passaram a notificar formalmente os compradores para cumprir a obrigação de realizar o pagamento do valor principal. Elas utilizaram correspondência eletrônica, comunicação por ofício, telegrama com atestado dos correios e tudo está dentro dos autos, certo? Entretanto, diante dessas notificações, simplesmente silenciou sobre todas elas, certo? Em nenhum momento procurou a parte vendedora para pedir prorrogação de prazo, algum tipo de tolerância, incorrendo em novas infrações contratuais puníveis com mais multa, certo? Na completa omissão da devedora, então, a parte vendedora rescindiu o contrato, considerou rescindindo o contrato e aplicou as combinações econômicas previstas na lei e no contrato. Ignorando tudo isso, todos esses acontecimentos e todas essas notificações, em outubro de 2008, ou seja, começaram a notificar em julho, os estrangeiros, os compradores, resolveram depositar um valor e depositaram R$ 572 mil, quando o valor deveria ser R$ 585 mil, ou seja, tanto o sinal quanto o valor principal foi pago a menor. E isso nem cobria o valor principal, muito menos multas e outros encargos, né, do descumprimento. Então, foi nesse cenário que os compradores ajuizaram a ação de adjudicação compulsória, certo? Induzindo o juiz ao erro de que o contrato tinha sido cumprido na integralidade, certo? Quando sequer o valor principal havia sido pago e quando ainda existiam multas e outros encargos que não tinham sido pagos também. Ou seja, o juiz, ao sentenciar, considerou o pagamento total, que efetivamente não existiu, fundamentando seu entendimento em claro fato inexistente, né? Então, isso é um erro de fato. Um outro erro de fato, sobre uma outra perspectiva, é a seguinte: como os compradores depositaram o valor do sinal a menor e o valor final também a menor, ficou faltando para complementar o valor total dos 650 mil, R$ 16.734. Os compradores ajuizaram a de adjudicação compulsória sem comprovar esse valor restante de 16.700 e pouco, certo? Ou seja, eles ajuizaram a ação de adjudicação compulsória que tem como pressuposto principal a quitação integral do pagamento por parte do comprador, sem comprovar o pagamento total do contrato, né? Como lá na contestação da ação de adjudicação compulsória, as vendedoras demonstraram essa inadimplência, a falta desse pagamento, como num passe de mágica, excelências, em momento processual completamente inoportuno, em réplica de contestação lá da adjudicação compulsória, os compradores apresentaram certidões positivas da Prefeitura de Maxaranguape relativas à IPTU, datadas de outubro daquele ano de 2008, afirmando que existiam débitos de IPTU relativos ao imóvel, e esses débitos totalizavam exatamente os 16.734 que faltavam. É muito esquisito porque é a primeira vez que aparecem essas certidões positivas lá de IPTU. Essa réplica à contestação ela foi juntada em fevereiro de 2010. A gente estava falando de pagamento de 2008. De repente, em fevereiro de 2010, em réplica à contestação, surgem
certidões positivas que ninguém tinha conhecimento na época, até aquele momento, né? Mas é muito importante a gente entender que quando essas certidões foram apresentadas nos autos da adjudicação compulsória, elas já não possuíam qualquer validade jurídica nenhuma. Por quê? Porque o prefeito do município de Maxaranguape já tinha, através de um decreto, número 4 de 2008, anulado essas certidões. Essas certidões só valeram durante 2 dias, certo? Ou seja, quando elas apresentaram em 2010 essas certidões, dolosamente ao juiz lá, já não possuíam qualquer validade legal ou jurídica há mais de 1 ano e 4 meses, certo? Além disso, é muito claro que essas certidões elas não comprovam pagamento real sendo feito a quem quer que seja, ao município ou a quem quer que seja. Eles só comprovam supostamente um débito de IPTU. Mas até hoje os compradores nunca apresentaram em qualquer processo, em qualquer canto, um comprovante de que eles realmente pagaram esse débito ao município de Maxaranguape, né? Então, ou seja, a incompletude do preço que eles tinham que pagar pelos terrenos, até hoje permanece essa incompletude, tá? Entretanto, essas certidões elas serviram de motivação para a sentença de extremóis, né? O juiz acabou sentenciando o processo como se essas certidões valessem e servissem para quitar todo o negócio, e como se os compradores nada devessem. Ficou caracterizado mais uma vez erro de fato, uma vez que o juiz considerou a existência de fato inexistente. Que fato é esse? Um débito de IPTU, um suposto débito, e esse pagamento à municipalidade que nunca ocorreu. Outra hipótese é a de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida. Como a gente já falou, os compradores ardilosamente juntaram em réplica à contestação certidões até então desconhecidas que não tinham validade jurídica para tentar de maneira dolosa e de má fé comprovar o pagamento do valor restante que faltava, induzindo o juiz a perceber os fatos de maneira descolada da realidade. Então, está muito claro que os compradores agiram de má fé, objetivando uma adjudicação compulsória de maneira irregular, sem qualquer suporte na lei nos documentos, agindo com dolo em detrimento das vendedoras, exibindo certidões que já tinham sido anuladas, inclusive exibindo papéis em língua estrangeira como comprovante, onde não dava para ver, entender o que era valor, o que era data, quem é que estava envolvido naquela transação. Outra hipótese é a de sentença fundada em documento de autenticidade questionável, não verídica. Essas certidões que a gente está falando aqui, além de já terem sido anuladas pela prefeitura, elas têm diversas incongruências de conteúdo e de forma que tornam ela de autenticidade questionável, né? Então, por exemplo, elas falam de débito de IPTU quando o imóvel era rural, ou seja, não deveria ter IPTU sobre o imóvel rural. As certidões falam as glebas, né? Ou seja, dividindo em 3 glebas, só que a prefeitura não tinha conhecimento da divisão de glebas na época em que essas certidões foram emitidas. A prefeitura só teve conhecimento desse desmembramento em 2010. Né? Por isso mesmo não tinha como existir dívidas sobre as 3 glebas separadamente. Né? Os números de inscrição dessas certidões são bem estranhos em relação ao modelo que é adotado pela prefeitura de Maxaranguape. As certidões, inclusive, indicam que quem solicitou as certidões foi a autora, né? A autora dessa ação e as familiares delas, as vendedoras, mas elas nunca fizeram essa solicitação e, obviamente, não emprestariam esses papéis aos réus, né? O sítio tinha sido inventariado a questão de semanas e, para esse inventário, tinha sido extraído todo tipo de certidão negativa de tributos e, de repente, surgiu o tributo, muito estranho. E, no fim, essas certidões, elas vêm marcadas com o carimbo do prefeito, mas não tem a assinatura do prefeito. Tem assinatura, tem só a palavra visto escrita lá, mas não tem. Tanto é que depois, 2 dias depois, essas certidões elas foram anuladas pelo próprio prefeito. Então, todos esses motivos, né, são muito claros para se questionar a veracidade dessas certidões. Diante dessas irregularidades já expostas e da sua no próprio município, são várias as razões para se concluir que tais documentos foram confeccionados de forma suspeita para servir de prova na ação de adjudicação compulsória. Por último, para finalizar,
Outra hipótese de rescisão é de violação literal à disposição de lei, o atual inciso 5, né, do artigo 966. Então, diante da omissão dos compradores de pagar, a parte autora, a parte vendedora, ela se valeu dos diversos artigos do Código Civil, o 495, 408, 409, 465, 476, que eu não vou ler aqui todos, né, mas ela se valeu desses artigos para rescindir o contrato, considerar rescindido e estabelecer todas as combinações econômicas, como multas, juros, correção monetária, honorários advocatícios, de modo que o juiz, a conceder a adjudicação compulsória, sem considerar que os compradores estavam inadimplentes em relação a todos esses encargos, né, ele violou diretamente tais dispositivos do Código Civil. Além disso, como os compradores não comprovaram que tinham pago integralmente o preço do valor principal, né, ao conceder a adjudicação, o juiz também acabou violando o artigo 15 e 16 do Decreto-Lei 5837, que é o que dispõe sobre a adjudicação compulsória, né? Então, o artigo 15 diz que o pagamento integral do preço é condição indispensável para você conseguir a adjudicação compulsória, e o artigo 16, parágrafo 1º, diz que não será acolhida a adjudicação se a parte que a intentou não cumprir a sua prestação. Doutor Vitor, tem um minuto para concluir. Certo. Então, existem outros artigos aqui do CPC, né, que foram violados, mas vou passar. Então, assim, finalizando, né, todas essas divergências e incongruências se encaixam perfeitamente nas hipóteses dos incisos do artigo 966 e precisam ser analisados com atenção por vossas excelências, certo? Tendo em vista que é injusto manter compradores na compra de um imóvel pelos quais eles nem pagaram o valor acordado e agindo ainda com má fé, se utilizando de documentos sem validade jurídica e veracidade questionável. Dessa forma, eu peço a vossas excelências que acolham o nosso pedido de procedência das ações decisórias em apreço, rescindindo aquela sentença. Agradeço ao tribunal pela atenção e pelo tempo dedicado a ouvir a minha sustentação. Um bom dia a todos. Com a palavra, eminente relator. O voto está disponibilizado, é bastante longo. Eu vou ler a ementa, eu digo que é bastante esclarecedor. Eu digo civil, constitucional e processual civil, ação cautelar preparatória, posterior ajuizamento de duas ações rescisórias, julgamento em conjunto, legislação aplicável, data do trânsito em julgado, vigência do Código de Processo Civil de 73, demandas fundadas nos artigos 485, 3, 5, 6 e 9 do Código de Processo Civil de 73. Atual artigos 966, 3, 5, 6 e 9 do Código de Processo Civil de 2015. Pretensa desconstituição da coisa julgada, formada na sentença monocrática, prolatada nos autos da ação de adjudicação compulsória, ajuizada pelos réus das respectivas ações. Contratos de compra e venda de imóveis localizados no município de Maxaranguape, no Rio Grande do Norte, seção de direitos hereditários, sentença monocrática que reconheceu a quitação do preço do bem imóvel pelos compradores, restante do acordado a ser cumprido com a posterior construção de uma unidade residencial para a autora, e resignação, preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse processual suscitadas pelos réus em sede de contestação. Rejeição. Mérito. Ausência dos requisitos legais para a rescisão do julgado. A quitação do preço do bem imóvel pelo comprador constitui pressuposto para postular sua adjudicação compulsória, consoante o disposto no artigo 1418 do Código Civil de 2002. Ação rescisória utilizada como sucedâneo recursal. Pretensão única de rediscussão da causa. Impossibilidade. Litigância de má-fé. Ausência de prova do elemento subjetivo. Precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça e dos tribunais superiores. Improcedência da ação. Cito diversos precedentes, desembargador Expedito, doutor Ricardo Tinoco, da minha própria relatoria, e concluo dizendo, diante de tais considerações, em consonância com o parecer da 6ª Procuradoria de Justiça, rejeito as preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse processual suscitadas pelos réus nos autos da ação rescisória de números tais, consta dos autos, no mérito, em consonância com o parecer ministerial, julga improcedentes ambas as ações rescisórias, restando prejudicada a análise da ação cautelar
com o julgamento do pedido principal. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a referida condenação suspensa por 5 anos em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita, nos termos preconizados no artigo 85, parágrafo 3º do Código de Processo Civil 2015, combinado com o artigo 98, parágrafo 3º do referido diploma legal. É como eu estou encaminhando o voto, Excelência. O sistema registra 10 votos acompanhando aqui o relator. Indaga-se algum pedido de esclarecimento ou vista. Senhor presidente, eu confluo com o relator, mas o resultado porque o resultado é o mesmo, mas eu não conheço da rescisória por falta de atendimento aos dizeres das normas do artigo 966 do Código de Processo Civil. Me parece que seja um caso típico de tentativa de sucedâneo recursal, da rescisória como sucedâneo recursal. De formas que, inclusive, com a defesa oral do advogado, fica clara a intenção de rediscutir a matéria de fato. Então, a rescisória não serve a esse mistério, de maneiras que, apenas nas razões de decidir, eu divijo do relator confluindo para o mesmo desiderado. Então, a unanimidade, sendo que o desembargador Cláudio não conhecido da rescisória por o uso como sucedâneo recursal. Então, nesse caso foram julgados a primeiro, segundo e o terceiro dos processos já identificados, e agora temos a direta de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade número 080812, da relatoria do desembargador Dilermano, a pedido de sustentação oral feito pelo Dr. Heriberto da Costa Neves. Indago se está em mesa, desembargador. Em mesa, excelência. Foi informado que não está também na sala, então fica para a ordem normal, virtual de julgamento, uma vez que o advogado não encontra-se presente. Vai para virtual, né, excelência? O voto está disponibilizado já. E os votos também dos colegas também já estão aqui no sistema. O quinto... Não está presente? O quinto também foi informado que o advogado que pediu sessão para sustentação oral também não encontra-se presente. Quem é o doutor Moacir? O desembargador Ibanez. Informado que o doutor Moacir entrou agora na sala virtual. Agravo interna ação rescisória 0804118, da relatoria do desembargador Ibanez. Houve pedido do doutor Moacir Ferreira para fazer sustentação oral. Entretanto, se não estou enganado, não há previsão regimental para a sua sustentação oral nesses casos. Estou correto, desembargador Ibanez? Correto, presidente. O doutor Moacir Ferreira, no nosso regimento, não há previsão de sustentação oral em processo dessa natureza. Bom dia, excelências. Eu cumprimento a todos. Muito obrigado. Eu fiquei em dúvida porque não ficou claro se seria o agravo interno ou o mérito. Então, de qualquer forma, eu pedi a sustentação oral para poder acompanhar o julgamento. Se fosse no mérito, eu estaria disponível, né? Okay. Mas, enfim, diante da dúvida, porque eu pedi o pedido. Mas obrigado. Trata só do agravo interno e que o desembargador Ibanez, ele encaminha seu voto desprovendo, não é isso, excelências? Presidente, eu mantenho a decisão e submeto, e os demais, o pleno decide pelo desprovimento do agravo interno. Desembargador Ibanez, nesse caso, o agravo é em razão de uma decisão que indeferiu a inicial? Sim. Não. Sim? Sim. Nesse... Então cabe, é verdade. Se mas aqui indeferiu a informação liminar, que eu tenho é indeferiu a liminar. Aí sim, aí não cabe. Agora, se foi indeferida a inicial... É a informação que eu tenho. O desembargador relator pode esclarecer se foi indeferimento da inicial ou indeferimento da liminar. Da liminar. Aí não cabe, não. Então, nos demais estão acompanhando o voto do relator. Aqui pela situação, inclusive Vossa Excelência, desembargador Glauber. Aqui o sexto, o desembargador Cornélio está ausente, não pode ser julgado.
por ordem. O sétimo é uma revisão criminal, a número 0800-661-74, da relatoria da desembargadora Berenice, revisão do desembargador Ricardo Procópio. O pedido de sustentação por Dr. Rodrigo de Oliveira Carvalho. Está presente? Está presente, sim, excelência. Estou aqui. Indago, desembargadora Berenice, o processo está em mesa? Sim, excelência. Então, com a palavra, Dr. Rodrigo, para a sua sustentação oral, pelo prazo regimental. Grato pela palavra, excelência. Cumprimento aqui o ilustríssimo presidente, desembargador Amilcar Maia. De igual modo, cumprimento a ilustre relatora deste feito, desembargadora Berenice Capuchu. Saúdo também o eminente procurador de justiça, na pessoa do senhor Carlos Sérgio Tinoco, advogados, servidores, o nosso cordial bom dia. E parabenizo inicialmente a clareza e a completude do relatório, ora acostado aos autos. É de grande honra, sem dúvida, a participação nesta sessão, e todas as vezes que a advocacia bate às portas deste tribunal e assume esta tribuna, me lembro muito das palavras de Khalil Gibran, quando ele disse que o rio não pode voltar. Voltar é impossível na existência do rio. Ele precisa se arriscar e entrar no oceano, e somente ao entrar no oceano o medo irá desaparecer. E é com este sentimento que os advogados que aqui estão, tenho certeza que não só a mim, mas como todos os demais, batem a porta para realizar os competentes destaques necessários para o acolhimento dos seus mais diversos recursos, no nosso caso, desta revisão criminal. Para sermos objetivos e claro, o tema da nossa revisão criminal é a aplicação da fração de 1/6 da atenuante da confissão parcial na segunda fase da dosimetria. Trata-se essa revisão criminal de um autêntico, desembargadora Berenice, um grito de justiça. E falo isso diante da notória desproporção na fixação da pena, em especial da segunda fase. A desproporção da pena é um autorizador de revisão criminal, e falo isso não pelo grito desta defesa, mas com precedente do próprio Superior Tribunal de Justiça, no agravo regimental no HC 824-464 de Santa Catarina, da relatoria do ministro Rogério Schietti. Tiro esse precedente do próprio parecer do Ministério Público acostado aos autos. E a sentença de primeira instância do juízo de Macau fixou, após a análise das circunstâncias judiciais da primeira fase, a pena de 8 anos e 9 meses. Na segunda fase, considerou-se a confissão, ainda que qualificada neste fato. E houve um decote em cima dessa pena de 8 anos e 9 meses, pena base, houve um decote de apenas 3 meses. Fazendo uma proporção matemática, nós estamos diante de uma aplicação de 1/35, precedente que, com os 11 anos de advocacia que possuo, nunca vi em nenhum tribunal, em nenhum Superior Tribunal de Justiça. Uma vez que é pacífico, tema por demais consolidado, que mesmo na confissão total, parcial, qualificada, aplica-se a fração de 1/6. E por essa razão que essa defesa traz esse destaque, vem a esta tribuna trazer a pertinência desta matéria, uma vez que acredito que este egrégio tribunal exercerá reflexões muito balizadas sobre esse sentido. E quero ilustrar quantitativamente a discrepância. 1/35 equivale a 3 meses, como foi o decote. E 1/6 seria equivalente a 1 ano, 5 meses e 15 dias. Olha a desproporção de pena entre 3 meses e 1 ano, 5 meses e 15 dias. Por mais que o juízo possa ter critérios, é necessário que não distanciamos de uma segurança jurídica que este caso
ao nosso ver, encontra-se abalado. Então, rogando todas as vênias aos pensamentos contrários, essa defesa pugna pelo conhecimento e o provimento da revisão criminal para que se aplique a fração de 1/6 sobre a confissão, ainda que qualificada, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça. Nesses termos, é a nossa manifestação. Muito obrigado a todos. Com a palavra a eminente relatora. Bem, sobre esse voto, examinando apenas a adequação da fração utilizada para diminuir a pena na segunda fase da dosimetria, em razão do reconhecimento parcial da atenuante da confissão espontânea, trago que, no presente caso, defende o revisionante a possibilidade da aplicação do patamar de 1/6 previsto no artigo 65, inciso 3 do Código Penal. É certo que compete ao julgador, dentro do seu convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso, aplicar a fração para agravar ou atenuar a pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Dentro desse contexto, firmou-se entendimento no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a exasperação ou atenuação da pena na segunda fase da dosimetria, acima ou inferior do patamar de 1/6, exige motivação no caso concreto, conforme precedentes que transcrevo no meu voto. Na hipótese dos autos, na sentença, quando da valoração da segunda fase da pena, foi reconhecida a atenuante mencionada, mas aplicando o patamar diverso da fração de 1/6, ante a confissão parcial, fazendo uso de sua discricionalidade vinculada, adequadamente fundamentou o uso da fração diversa, mormente pela negativa quanto ao desconsentimento da vítima, cuja tese também restou rejeitada em conformidade com as demais provas coligidas nos autos. Logo, se afigura nos autos motivação concreta e idônea para a aplicação de fração redutora em patamar inferior, de modo que entendo que a sentença se encontra devidamente embasada, não sendo possível a modificação do provimento judicial. Caso contrário, a coisa julgada restaria desconsiderada em detrimento de mero pedido de cunho reformador do requerente. E nesses termos, em consonância com o parecer ministerial, trago o meu voto para desprover a revisão criminal. Senhor presidente. No sistema, o revisor aqui protocolou o sistema aqui acompanhando, mas indago se quer fazer alguma observação ao voto da relatora. Pois não, presidente. Eu estou acompanhando a relatora, como já registrado o voto no sistema, e o que me parece mais importante, como pontuado Sua Excelência, é que houve a fundamentação e considerou Sua Excelência, o juiz sentenciante, que a confissão não foi completa, de modo que revolver isso aí é mais retórica compatível com o juízo da apelação, não da revisão. Por isso que estou mantendo o voto que já registrei no sistema. Senhor presidente, eu gostaria de justificar a minha divergência. Pois não. Pela ordem. Me parece que há um certo equívoco aqui na sentença, porque ao justificar a não aplicação de 1/6 como atenuante, o juiz diz que o réu, informou que a prática foi com consentimento da vítima. E isso me parece que não poderia manchar a não aplicação dessa atenuante. Porque ao dizer que houve a concordância da vítima, isso seria, ao meu entender, mera matéria de defesa própria. De formas que, para justificar esse aspecto, que não me parece
bem colocado pelo juiz a justificativa de que o réu teria dito na audiência ou no interrogatório que houve consentimento da vítima. Isso não é suficiente, não é motivo, por ser defesa própria, para não aplicação de um sexto. De maneiras que eu vou pedir vista, já adiantando meu voto divergente, máxima vênia, relator e ao excelentíssimo revisor, para justificar meu voto por escrito e trago na próxima sessão. Caso na realidade, ele não houve confissão, né? Confissão. Apenas o juiz acha que essa confissão não foi total porque ele disse que a vítima consentiu. Ora. Mas só uma coisa, se o crime que ele confessou, ele confessou. Foi ele, o ato, tudo bem, não houve, pelo que está colocado. Agora, a não aplicação de um sexto é porque o juiz acha que ele mentiu dizendo que ela consentiu. Ora, como é que um homem acusado desse tipo de coisa não vai dizer que a vítima consentiu? Deixa eu só fazer uma qual é o crime que está sendo imputado a ele? Vulnerável, corrupção. Na verdade, é estupro, porque a vítima tinha 16 anos na época. Então, se você... Ele está negando a violência, então, que é elementar do tipo. Se você... A confissão foi incompleta. Não foi incompleta, não houve confissão. Se você... Não. Um momento. Qual é o tipo penal do estupro? Constranger mulheres... mediante violência ou grave ameaça. Se ele diz que não houve violência, onde é que está a confissão dele? É crime manter uma relação sexual com a mulher com consentimento? Não é crime. Então ele não está fazendo confissão nenhuma. Não, se ela estiver na situação vulnerável, é crime em qualquer situação. Mas ela agora, tem 16 anos. O que está na sentença, desembargador presidente, é o seguinte: o réu confirmou a prática dos atos libidinosos. Então, isso é uma confissão. Mas, desembargador... Ele disse que teve prática de atos libidinosos com ela, só que ele diz que foi com consentimento dela. E me parece que essa afirmação é mera defesa própria, normal, natural, da natureza humana. Então, isso não poderia implicar na não aplicação de um sexto. Então, eu estou pedindo vista do processo apenas para trazer meu voto por escrito na próxima sessão, já adiantando, máxima vênia, quem pensa diferente, a relatora, o revisor, que eu aplico um sexto. Pronto. Pedido de vistas ao desembargador Cláudio Santos. O 8 é a sessão direta de constitucionalidade, 081-4206-51. Da relatoria ainda da desembargadora Berenice, tem inscrição para sustentação oral do Dr. Kelson de Medeiros Silva. Dr. Kelson está presente? Presente, excelência. É o 8º, né? É o 8º, desembargadora Berenice. O processo está em mesa? Sim, senhor. Presidente. Dr. Kelson fala pela requerida. Dr. Kelson, com a palavra. Bom dia, excelências. Eu cumprimento a todas as autoridades presentes, os eminentes desembargadores, colegas que estão assistindo, procuradoria, na pessoa do ilustríssimo senhor presidente Almicar Maia e também da eminente desembargadora Berenice Capuchu. Para mim é uma honra estar representando a Câmara Municipal de Lagoa de Pedras na defesa da constitucionalidade da Lei Municipal 404/2023, em resposta à ação direta de inconstitucionalidade promovida pelo município de Lagoa de Pedras. Existe uma grande relevância para essa ação, para o que vai ser decidido por Vossas Excelências hoje aqui, que transcende os limites do município de Lagoa de Pedras. Eu esclareço que essa ação ela tem um potencial de repercussão em todo o Estado, principalmente nos municípios menores, onde o Poder Legislativo frequentemente enfrenta desafios para a sua atuação plena, né, de forma independente. Nós observamos que muitas vezes só fazem chancelar
nas câmaras municipais do que vem do Executivo, havendo poucos projetos, inclusive na própria Lagoa de Pedras existem legislaturas inteiras onde não houve nenhum projeto de iniciativa, de lei de iniciativa do Legislativo, certo? E é crucial que esta Corte promova a segurança jurídica e reafirme a importância da função legislativa, garantindo que, assim, os legisladores possam exercer seu papel fiscalizador e também o papel normativo, né? Sem interferência, sem intimidações indevidas dos outros poderes. Uma decisão que venha a reconhecer a validade de normas como a Lei Municipal 404/2023 incentivará o Poder Legislativo em todo o Estado a ser mais atuante e responsável, especialmente em contextos onde há um relevante interesse social, como é o caso. É importante trazer ao conhecimento de Vossas Excelências que, apesar do indeferimento da liminar nesta ação, até os dias atuais, o Executivo Municipal não tomou qualquer providência para implementar a Lei Municipal 404/2023. Ela foi, já depois de derrubado o veto de forma integral, foi publicada em setembro de 2023. O indeferimento da liminar foi em fevereiro de 2024 e até a presente data, 31 de julho de 2024, não tomaram qualquer providência para regulamentar via decreto, que é o que está previsto na lei, né? E foi dada essa autonomia ao Executivo para que possa regulamentar a melhor forma de aplicação da lei. Também não houve nenhuma proposição que fosse de iniciativa do Executivo para trazer uma política pública semelhante à que é apresentada nessa lei, né? E é importante ressaltar, e pelo menos o que nós juristas aprendemos na universidade, é que ao interpretar a lei, devemos sempre buscar o espírito dela, né? Qual foi a vontade do legislador ao trazer ao ordenamento jurídico aquela norma. E nos autos consta, nas informações prestadas pela Câmara Municipal, a própria justificativa e visa dar transparência à relação municipal de medicamentos fornecidos através do SUS, principalmente no que diz respeito ao componente básico da assistência farmacêutica. No contexto da cidade, existe uma reclamação de ordem geral de que falta medicamentos a serem disponibilizados pela Prefeitura Municipal. Medicamentos mais básicos, certo? Até mesmo paracetamol, dentre outras coisas exemplificativas. Então, existe esse clamor público para que haja transparência sobre o que é de responsabilidade da Prefeitura de fornecer através do SUS, né? É importante frisar também que esse tipo de lista criaria uma segurança jurídica, até mesmo para o município, em eventuais ações que visam o fornecimento de medicamento através do SUS e o município venha a ser arrolado no polo passivo. Ele poderia apresentar justamente a lista, que é de competência do município, para fazer a sua própria autodefesa nesse tipo de ação, já que a responsabilidade com relação à saúde, né, a nossa Constituição estabelece que é solidária entre os entes federativos. Além disso, Excelências, essa espécie de norma ela não surgiu do nada. Existe, na verdade, uma mobilização nacional. É muito comum em diversos outros estados legisladores proporem uma norma semelhante. Nos autos aí nós citamos, à guisa de exemplo, jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, que consideraram constitucionais esse tipo de norma, certo? Acredito que não vai ser o caso de hoje. O Tribunal, essa colônia da Corte, abriu uma divergência nacional nesse sentido. Peço venha ao Procurador-Geral para discordar integralmente do
seu parecer, do seu posicionamento, no sentido de que, a nosso pensar, houve apenas uma interpretação genérica, sem fundamentar onde em cada dispositivo desse, né, que são 8 artigos que existem na lei, onde cada um está invadindo a competência do executivo, competência de iniciativa. Isso não ficou claro, parecer que Constituição dos Autos, a nosso pensar, é apenas genérico, parece que está no ID 2296-6959, ele opina pela inconstitucionalidade, mas de forma muito genérica. E de fato, se houver esse entendimento de que existe a criação de alguma estrutura, alguma coisa nesse sentido, é em um artigo ou outro, mas de toda forma, ao final, é colocado isso como sendo uma competência do próprio executivo de normatizar através de decreto. Não é criar nenhuma espécie de despesa, não implica nenhuma espécie de despesa que venha a estar diferente do que já está previsto no próprio orçamento público. Então, diante de todo esse contexto, Excelência, só nos resta clamar, junto com a população, né, enquanto representantes do povo lá na Câmara Municipal, que Vossas Excelências considerem totalmente improcedentes os pedidos do município e declarem a constitucionalidade da Lei Municipal 404/2023. E assim eu encerro a sustentação oral. Com a palavra a relatora. Sim, Excelência. Então, acerca das atribuições, o regramento constitucional, nos seus artigos 2º, artigo 46, parágrafo 1º, inciso 2, e a linha D, já com a nova redação dada pela emenda constitucional de 11 de maio de 22, sabidamente as regras de distribuição de competência entre os poderes são de reprodução obrigatória nas 3 esferas da administração, de sorte que o controle da observância dos seus institutos esculpidos na Carta Magna ocorre tanto na seara federal, em função do disposto na Constituição, como nas searas municipal e estadual, em relação ao disposto na Constituição Federal e na lei orgânica pertinente. Na hipótese, não há dúvida que a lei hostilizada de iniciativa parlamentar avançou nas atribuições exclusivas do Poder Executivo ao criar órgãos e atribuir encargos a serem observados pela estrutura administrativa daquele ente, consoante explicitado pelo parquet, cujo pensar acompanho integralmente. Dessa forma, é certo tanto o vício formal pela iniciativa, como material por definir obrigações e estruturar a administração de poder diverso, claramente ofendendo o dispositivo nos artigos 2º e 46, parágrafo 1º, a linha 2, e inciso 2, a linha D, da Lei Maior do Estado. Aliás, nesse mesmo pensar é a jurisprudência do STJ e desta Corte, conforme precedentes que também transcrevo no meu voto. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo procedente o pedido constante na inicial para proclamar a inconstitucionalidade formal e material da lei promulgada número 403, de 20 de setembro de 2023, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, por transgressão ao estatuído nos artigos 2º, como já falei, 46, todos da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, devendo promover a comunicação imediata ao prefeito e ao presidente da Câmara Municipal acerca do inteiro teor desta decisão. É como eu voto, senhor presidente. O sistema registra 11 votos acompanhando a relatora sem nenhuma divergência. Proclamar unanimidade de votos.
vou inverter um pouco a ordem no último, porque era só um pedido de vistas do desembargador Glauber que tinha pendente, e eu vejo aqui no sistema que Vossa Excelência está, no que havia pedido de vista na ADI 080-3498, Vossa Excelência está acompanhando, desembargador? Exatamente, senhor presidente, acompanhando o relator. Está acompanhando o relator, não é isso? Isso. Pronto. Então, desembargador Glauber acompanha o relator, no seu voto vista, então proclama a unanimidade de votos. Então vamos ao 9º, que é da relatoria originária da desembargadora Berenice, que é a ADI 081-4170. E, nesse caso, já houveram alguns adiamentos em relação à questão do quórum, mas, inclusive, a desembargadora relatora teve afastada há uns dias, como já fiz a referência no início da sessão, em virtude de férias, e, no presente caso, o desembargador, também a Mauri, teve um problema de saúde, aliás, um problema de um imprevisto, não pôde vir. O desembargador Saraiva, que já havia votado, hoje que teve, por motivo de saúde, não pôde comparecer. E, nesse caso, indagaria ao desembargador Cláudio se gostaria ainda de aguardar o retorno de ambos ou submeteria a... Presidente, eu acho que dá. Sempre vai faltar alguém, né? Eu acho que já dá tempo suficiente aí para... Eu acho que meu entendimento tá, poxa, discordância parcial para prosseguir. A discordância inicia com o desembargador Saraiva. Mas eu acho que do desembargador Saraiva, ele pediu, se não me falha a memória, a questão do sobrestamento. Tendo em vista uma decisão. O desembargador Cláudio, nessa questão do sobrestamento, ele tinha feito algumas observações que, no momento, eu não me recordo, desembargador Cláudio. Senhor presidente, eu acho que não se enquadra exatamente no que está posto lá no Tribunal Supremo, me parece, é matéria muito antiga. Eu acho que a matéria é realmente significativa, porque trata de um aumento aí de bastante monta financeira e, na verdade, o meu entendimento é afastar preliminar do sobrestamento em face de não se enquadrar naquela questão e também por ser uma matéria de índole constitucional sem relação subjetiva pessoal. Então, acolher a preliminar de nulidade da decisão impugnada, nesse caso a divergência com o relator, e caso se adentre ao mérito do agravo interno, voto pelo seu provimento para garantir o processamento da ação no seu todo e deferir a medida cautelar com efeito ex nunc para suspender ao julgamento final os aumentos das despesas previstas no artigo 2º e nos incisos 2 e 3 do parágrafo 9 do artigo 1º da Lei Complementar Estadual 737, que é essa que está sendo atacada pelo Ministério Público. Então, a questão está posta dessa forma e a minha impressão, senhor presidente, é que merece realmente ser julgado em face de que esses aumentos já estão sendo gozados, mas não teriam prejuízo às pessoas que estão percebendo esses aumentos, inclusive em face da lei orçamentária anual. Agora, os votos realmente divergentes, que são 11 discordantes, que eu não vi, tem aqui o voto divergente do desembargador Saraiva, que é pelo sobrestamento. É isso que eu vou, porque o desembargador Saraiva acolheu o sobrestamento, Vossa Excelência pediu vistas. Então, aí é o que eu vou ordenar. Vossa Excelência rejeita o sobrestamento. Exatamente, e supero a decisão inicial monocrática para conceder a cautelar e prosseguir com o julgamento da ação até o mérito. Pronto. Aí, então, vamos ordenar aqui pela a rejeição do sobrestamento, porque
no sistema ele registra divergência, mas como são preliminares e tem o mérito, não sei se é preliminar ou se é o mérito. E sobre a anulação, permanece? Exatamente, mas vamos à primeira, que é a situação do... Pois não. Pela ordem. O desembargador Saraiva votou só sobre a preliminar, ele precisaria votar sobrechamento. Sim, ele precisaria votar sobre o mérito. E como é que ele vota na preliminar se, por exemplo, a preliminar for superada, nós iremos decidir mérito. E aí não há voto dele para o mérito. Mas eu creio que ele colocou a linha B e C no voto dele. Colocou? Se colocou, tudo bem. Se não, não temos o mérito. Deixa eu só verificar aqui a... Pois não. O desembargador Virgílio Macedo registrou o voto dele. Então eu não sei se o processo começa hoje a ser relatado ou se já começou e esse voto é que vai vigorar. Desaconselhado. Deixa eu só verificar aqui o voto do desembargador Saraiva. Apoiado pela comunidade de sobrechamento, na hipótese de desacolhamento, voto pelo provimento do agravo na sua integral garantido o processamento da ADI na forma... tá. Pronto. Por derradeiro, voto pelo defendimento no efeito ex nunca observado os aumentos já implantados, é a mesma coisa de Vossa Excelência. Então, na realidade, a divergência de Vossa Excelência seria só com relação ao sobrechamento em relação ao desembargador Saraiva. No mais, acompanharia. Com relação especificamente ao voto da doutora Sandra Lali, o que nós temos? O julgamento foi iniciado, mas não concluído. Mas só na questão preliminar. Só, porque só foi votado na preliminar. Vossa Excelência não pediu vista? Vossa Excelência havia pedido vista. Aliás, não houve proclamação não tinha nem da preliminar, nem qualquer outra situação. Meritória. Hein? Vai começar. Mas o Saraiva, Saraiva está acompanhando o voto do Vossa Excelência, apenas com relação da preliminar, que é a divergência. E aqui o que eu ia indagar é se os demais estão na mesma posição, porque aparentemente há para continuar. Porque em tese ele já votou nas duas preliminares e no mérito. Então eu vou aqui chamar o desembargador Expedito. Como vota pela questão do sobrechamento? Acolhe ou rejeita a preliminar? Rejeita. Sim, obrigado. Rejeita. Desembargador João Rebouças. Desembargador Vivaldo. Rejeita igualmente. Desembargador Dilermano. Acolho, senhor. Então, eu já havia manifestado, acompanhando o desembargador Saraiva, né? Na sessão anterior. Acolhe a preliminar de sobrechamento. Aqui tanto é que o desembargador Vigílio ficou faltando votar nessa situação. Então, ele não computou, mas no presente caso, desembargador Ibanez. Concordo com a rejeição da preliminar. Desembargador Glauber. Rejeito, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Nada, desculpe. Desembargadora Lourdes. Rejeito. E da minha parte, também rejeita a preliminar. No caso, eu acho que o motivo para não se computar o voto da doutora Sandra seria porque ela não participou dos debates iniciais tratados na ocasião da ação. Apenas se for necessário e caso seja precisa a habilitação dela nos autos. Mas não sendo o caso, prossegue dessa forma. Então, por maioria, rejeitou a preliminar de sobrechamento no presente processo. Vencido o desembargador Saraiva e o desembargador Dilermano. Quanto à segunda preliminar, que é exatamente a questão da nulidade da decisão, que entregar o processamento normal. Deixa eu só ver aqui com detalhamento no seu voto, desembargador Cláudio. Isso é substituir essas razões de fechar pela sobrechamento
Seria preliminar de nulidade. Então, com relação à preliminar de nulidade da decisão impugnada, nesse caso, ao entendimento, senhor presidente, exposto no voto, é para garantir o processamento da ADI certo, no todo e deferir a medida cautelar com efeito ex-nunc, exatamente para não prejudicar as pessoas que já receberam pronto. o dinheiro, os funcionários receberam o dinheiro resultante desse aumento de 33% na Deixa eu só verificar aqui, remuneração. porque se não me falha a Que memória... só faltavam 2 parcelas. Se não me falha a memória, eu acho que não há conflito entre a decisão do Vossa Excelência nessa preliminar e a decisão do desembargador Saraiva, que é voto na sua integralidade o processamento da ADI. Ele vota também pelo processamento da ADI. Então, ele não diverge de Vossa Excelência, já tinha lançado o voto dele com relação a isso. Então, o desembargador Saraiva Sobrinho acompanha. Vou pegar o voto dos demais. Desembargador Expedito. Desembargador João Rebouças. Desembargador Vivaldo. Com divergência também. Desembargador Dilermano. Desembargador Ibanez. Presidente, o sistema não permite a gente fazer a distinção de divergência de preliminar e de mérito. Eu divergi quanto a preliminar, mas no mérito eu concordo com a... Não, essa é a segunda preliminar, a questão do processamento. Ela manda prosseguir. Prosseguir. Estou de acordo. Pronto. Desembargador Glauber. Com a divergência, senhor presidente, pedindo venho da relatora. Desembargadora Lourdes. Então, da mesma forma. Então, a questão da nulidade com prosseguimento da ADI, ela, por maioria, vencido a relatora. Não é isso? E eu? Dilermano, já anotei aqui. E também. Então, já fiz as anotações. Agora, vamos à questão do mérito. Nesse caso, quanto ao mérito, a conclusão... O mérito da medida cautelar. Precisa tentar que as passagens de agir. Por fim, a medida superior não se mostra conveniente, quanto depois existem 14 mil. E o indeferimento do pleito cautelar. Receber remuneração conforme o estatuto, sem falar que seriam prejudicados. Vencendo. Como tem um certo tempo, a gente acaba perdendo. Posso falar? Pois não, desembargadora. O mérito recursal está limitado a 2 inconformismos. Pois não, pode extinção do feito, sem resolução do mérito, na parte em que o agravante pretende que os reajustes dos professores e especialistas de educação ocorram de forma não escalonada. E o 2 é o indeferimento do pleito cautelar para suspender os aumentos de despesas previstos no artigo 2 e nos incisos 2 e 3 do parágrafo 9º do artigo 1º da Lei Complementar Estadual 737 de 2023. Pronto. Aí a conclusão de Vossa Excelência foi no indeferimento da liminar, que, pelo que eu vejo aqui na ementa, a limite de gasto pessoal ultrapassado só influencia inúmeros outros fatores. Pretensão suspensiva que não se mostra conveniente. Exatamente. Em face da conjuntura atual e do impacto social que poderá acarretar, risco de dano inverso. Essa é a conclusão que, assim, essa foi em razão em resumo, as razões de Vossa Excelência para indeferir a liminar, não é isso? Senhor presidente, pois não. Um detalhe para esclarecimento é que esses valores pretéritos, eles estão escalonados, segundo consta da petição do Ministério Público,
ser pago de forma parcelada até maio de 2020, a partir de maio de 2024 até dezembro deste ano. Então, não há perda de objeto, né, como colocado pelo Ministério Público. E, no meu entendimento, o eventual deferimento da medida cautelar terá efeito ex nunc para não prejudicar as parcelas recebidas em maio, junho e julho. Não é isso, senhora procuradora? Se eu estiver enganado, por favor. Se me permitir, desembargador, é isso mesmo. E um aspecto importante é esse reconhecimento da impossibilidade dessa incidência sobre os níveis superiores de forma automática e especificamente incidindo sobre o piso, que é o que se pretende também com a ADI, que isso fique claro. Em todos os níveis. Então, em resumo, a relatora, ela negou a liminar pelas razões já expostas e a divergência, pelo que vejo, que foi pedido, iniciou pelo pedido de vista do desembargador Saraiva, que já tinha lançado o seu voto no mérito, pela concessão da cautelar, que também o desembargador Cláudio acompanhou na ocasião. E assim, vamos a retornar com relação ao mérito da cautelar. O mérito da concessão ou não da medida liminar. O desembargador Cláudio já concede. O desembargador João Rebouças acompanha a relatora ou acompanha a divergência? Divergência. Desculpe, desembargador Expedito, saltou de... acompanha a divergência também, desembargador Expedito. Do João. Desembargador Vivaldo. Também a divergência. Desembargador Dilermano. Acompanha a divergência, Lívia. Eu queria fazer só um Pois esclarecimento. não. É que não serão automáticos esses percentuais. Sempre vai haver negociação. É porque ficou muito taxativo, assim, como se viesse aquilo já com o carimbo. Não. Existe essa possibilidade de negociação, conforme a arrecadação do Estado. E está bem explicado no meu voto. Uhum. Desembargador Ibanez. Eu voto por deferir a cautelar, discordando da relatora. Desembargador Glauber. Também, senhor presidente. Peço venhas a relatora e acompanhe a divergência. Desembargadora Lourdes. Também pela concessão da cautelar. E, como presidente, da mesma forma, eu acompanho a divergência. Apenas para fazer referência, desembargadora Berenice, eu entendo as razões de Vossa Excelência quando fez essa observação, mas me parece que as razões da proposição do Ministério Público foi de desobediência de formalidade legal, não é com relação à questão, não foi objetiva, foi a questão da inobservância de formalidades que deveriam ter sido atendidas ao início, que ao que parece não teria sido feito esse atendimento. E só um destaque, senhor presidente, me parece também que já teve um julgamento anterior, uma matéria idêntica na questão do município de Natal. Exatamente. E a corte foi com esse mesmo posicionamento aqui. A minha posição foi nesse sentido. Foi prestigiar a jurisprudência aqui da corte. Coisa julgada. Pronto. Então, o relator para o acordo, o desembargador Cláudio Santos. Não há mais processo na ordem judicial. Indago se algum feito que independa de pauta dos colegas. Nenhum. Então, declaro encerrada a ordem judicial. Sim. Só para esclarecer, e o acórdão no meu gabinete será apenas para medida cautelar, o processo retorna ao gabinete da desembargadora Berenice Capuchu. Exatamente, bem observado. Também. Podemos abrir a ordem. Podemos deixar.
Declaro aberta a ordem administrativa e indago se há expedientes. Nenhuma experiência. Na ordem administrativa temos 2 processos apenas com relação à pauta do dia. Um é a minuta de resolução que dispõe sobre algumas alterações na estrutura organizacional do Poder Judiciário, da outras providências. Foi distribuído anteriormente com os colegas, indago se há necessidade de algum esclarecimento, alguma observação. Declaro aprovado. E a outra é a minuta de resolução, que é regulamento, procedimento e designação de juiz em caso de suspensão e impedimento da outras providências. O encartamento do desembargador Cláudio daquelas sugestões que Vossa Excelência fez quando a gente, na questão dos sorteios. Mas para que não haja toda a vida do sorteio, o sorteio é feito já de uma forma geral para os substitutos terceiros. Então a gente regulamentou esses procedimentos e aqui estabelecemos por resolução. Comunicações e propostas, a presidência não tem nenhuma. Desembargador Expedito. Excelência, eu só peço permissão para me ausentar do estado de 1º a 5, exposição desse tribunal do Fonamec, Manaus. Da minha parte eu concedo. Desembargador Cláudio, alguma comunicação e proposição? Pela última vez, esse ano. Alguma comunicação e proposição? Peço desculpa pela inversão. Excelência, não tenho comunicações ou proposições. Obrigado. Desembargador João. Senhor presidente, só para comunicar à Corte e aos eminentes pares que a terceira Câmara, por ser a mais nova do tribunal, não tem nome. E ontem, por proposição lá em debate na Câmara, nós aprovamos a unanimidade a colocação do nome do desembargador Vigílio, em homenagem a ele. Para a Câmara, a nossa é a Câmara Pagã. Eu tinha até falado com Vossa Excelência certa vez sobre isso. Eu ia fazer essa proposição no dia da homenagem dele, que essa ação seria do dia 14. Isso. Já ele pedia para verificar uma dessas câmaras, e a gente na sessão de homenagem já iria encaminhar a proposição da... Podia trocar os nomes. Ele era da segunda Câmara. A gente vamos deixar essa situação em suspense e a gente conversa melhor. Um desembargador fala, não sei quem é o da segunda, eu sei que a única que não tinha nome era a terceira. Então, presidente, só para comunicar, e Vossa Excelência pode ter iniciativa. Vamos. Aí a gente conversa sobre essa situação, porque da questão da titularidade, tá certo? Tá bem. Só comunicando aos eminentes colegas. Desembargador Vivaldo. Nenhuma proposição, Excelência. Desembargador de Lermano. Sem proposições, Excelência. Desembargador Ibanez. Não tenho, presidente. Desembargador Glauber. Teve que sair para uma consulta médica, desculpa. A cabeça está ruim. Desembargadora Lourdes. Tem uma... Só para informar, Excelência, que a Repós-Journey publicou na segunda-feira uma portaria sobre a sua política editorial. E também ressaltar que nós estávamos sem publicar os artigos em razão de uma licitação que foi terminada, né? Teve um término na Secões, mas agora já tem uma equipe retornando o contrato, né, com a Secões e o grupo de trabalho da Repós-Journey. Houve uma reunião esta semana para que seja disponibilizada a publicação pelo sistema OJS, Open Journal System, aplicativo de uso internacional e franqueado, que é recomendado pela comunidade científica para editoração, gerenciamento e acesso a repositório científico, já utilizado inclusive pela Smarne. E esse sistema já está totalmente formatado e a meta é abrirmos a edição do segundo semestre, disponibilizando os artigos que ficaram represados, cerca de 4 artigos, e vamos dar sequenciamento a estas publicações. Só isso, Excelência. Ok. Desembargadora Berenice. Não tem, Excelência. Obrigada. Desembargador Ricardo. Sem proposição, presidente. Doutora Sandra Lali. Bom, presidente, eu gostaria de aplaudir a iniciativa
do nome do desembargador Virgílio, procedido pela Câmara, né? E repetir as palavras do nosso colega Rafael Godeiro, espirituoso, quando ele dizia: eu não quero ser homenageado nem tão cedo. Então, aqui minha comunicação. Ok, desembargador, então nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.